Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal. 7º capítulo. Trombetas, guitarras, saxofone, bateria, violões, baixos, triângulo, flauta, gaita, violoncelo, tamborim e pandeiro. Sons aos 4 cantos, representando batidas, dedilhadas e sopros em um nível que, bem reproduzidos, podem ser compreendidos por aqueles que os sabem escutar. Seriam dons? Talvez sejam mais facilidades adquiridas em tempos e trabalhos pretéritos, mas sejam de onde tenham vindo essas facilidades que se mostram agora, o fato é que são elas aquisições que diferenciam os irmãos e que de alguma forma também individualizam espíritos, correto? Da mesma forma que escutar o canto dos pássaros e o assobio dos ventos é uma sutil aquisição. Tudo isso pode se parecer apenas com habilidades e sensações que são apreciadas ou experimentadas apenas por espíritos encarnados. Mas não é a verdade. O som, que nada mais é do que uma onda que se altera em frequência e comprimento, causa diferentes percepções. E sendo ondas, carregam informações que por muitos não são compreendidas ou percebidas, tanto pela falta de interesse de uns, quanto pela falta de capacidade de outros. Essa mesma estrutura sonora, uma vez bem arranjada pelos aparelhos do homem, é o que forma a música e, consequentemente, causa forte influência em sentimentos no que se refere a despertá-los ou acalmá-los, dependendo da sintonia que o som causar em cada espírito. Essa sintonia vem da combinação das diferentes frequências de cada onda que toca o íntimo de cada indivíduo. Até aqui, parece banal para muitos, mas a compreensão do efeito no espírito causado por uma frequência familiar é de grande importância, inclusive para que compreenda como se fazer imperceptível em determinado ambiente ou na presença de muitos outros irmãos. Tudo deriva da frequência em que se coloca, assim como da frequência em que se está a energia espiritual que preenche cada um em cada momento ou fase da existência. Os espíritos mais evoluídos intelectualmente têm maior facilidade de perceber a si mesmos e ao que está ao seu entorno. Os espíritos mais evoluídos moralmente, normalmente, carregam uma maior leveza, ou seja, se colocam em uma frequência mais alta. A combinação dos dois cabedais faz com que o espírito consiga navegar entre diferentes padrões energéticos com mais facilidade. Por isso, ao alterarem a própria energia, estão a alterar a própria frequência. Por consequência, acabam ficando imperceptíveis a alguns irmãos, ou mesmo podem ficar facilmente perceptíveis a outros. Justamente este o motivo pelo qual espíritos de alto padrão, por muitas vezes, se colocam de frente a muitos irmãos e não são percebidos, bem como o escutar acaba sendo mais fácil para uns do que para outros. Tudo isso simplesmente porque conseguem captar a frequência que está sendo exprimida. Esta mesma dinâmica serve e se encaixa de forma similar, tanto para espíritos encarnados quanto para desencarnados, a depender apenas das capacidades e habilidades que cada indivíduo possui para emitir e captar essas diversas ondas. Ainda é desta forma que são identificados e mapeados os espíritos que serão encaminhados para o novo lar, uma vez que está inscrito na energia perispiritual que poderá ser vista ou escutada de cada espírito de nosso orbe. A frequência, portanto, varia, se altera e mantém em um padrão facilmente identificado, sendo nestes momentos no qual são vistos aqueles que ressonam, ou seja, se encontram em ressonância uns com os outros. O inverso também se constitui uma verdade, de modo que a identificação daqueles que destoam de uma forma que dificilmente encontravam alguma ordem para entrarem em harmonia. Esta é justamente a forma pela qual se identificam os iguais e os desiguais, aos quais diferentes tratamentos serão instituídos de acordo com a similitude ou com a diferença. É incrível como se torna fácil identificar o desvio padrão da energia ao comparar as frequências. Algumas são mais altas e outras mais baixas, com os comprimentos das ondas sendo colocadas lado a lado. Desse modo, se vê o desvio padrão e suas concentrações médias. O mesmo vale para a energia que é emanada em forma de luz, possuindo cores diferentes de acordo com o padrão vibratório. Em ambos casos, a energia é captada de maneira diferente, ou seja,
decodificada, entendida e percebida de forma diversa. Para os espíritos, é mais fácil escutar o azul ou o vermelho. Isso porque seus sentidos estão além dos que hoje estão disponíveis ao corpo humano. Faz parte aprender assim, da mesma forma que faz parte evoluir a partir de uma trajetória natural e esperada. Esse é o nosso papel, qual seja, auxiliar para que essa evolução ocorra da melhor maneira possível, trabalhando sempre no macro e no micro simultaneamente, sem perder o compasso e a sincronia da música que está sendo tocada. E por falar em música, cada espírito emite espontaneamente uma espécie de música a todo momento, restando aos outros espíritos saber escutar e entender essa música que está sendo tocada, onde estarão escritas as suas intenções e a sua história. Nesse combinado de melodias se encontra toda a sua existência codificada. Resta aos espíritos, portanto, aprender a guardar ou deixar de expor da melhor forma, como ainda aprender a ler as inscrições dos que estão à sua volta. Desta forma é que trabalhamos, percebendo cada espírito e identificando suas capacidades e dificuldades. Esse tipo de percepção é extremamente refinada e bastante incomum para a grande maioria dos espíritos da comunidade terrestre. Outros espíritos, que são ressonantes comigo, trabalham justamente por este motivo, o que os permite alinhar suas percepções com a minha, facilitando seus trabalhos e a identificação e separação daqueles que se enquadrem na hipótese. Essa é a causa também de não conseguir uma quantidade considerável de trabalhadores para um processo de degredo ou de expurgo, uma vez que não é simples, muito antes sendo complexa a identificação. Portanto, essas são algumas das causas que explicam e favorecem para que o processo de transformação seja lento, não se dando por um simples estalar de dedos na criação ou transformação de tudo. Sempre dependerá de muito trabalho conjugado e alinhado, em extrema harmonia, para que se coloquem todos os objetivos em sincronia e assim se faça com que as conclusões sejam as planejadas, não as precipitadas.